Boa tarde, meus amores. Abram o livro de história na página 96, certo? E vamos dar início à nossa correção de hoje, certo? Questão 1. Escolha um ritmo africano que foi estudado neste capítulo. Escreva as suas características e faça uma ilustração. Então, vocês iriam, escolher um ritmo africano e escrever suas características e depois fazer uma ilustração. Então, essa resposta é pessoal. Cada um ia escolher um ritmo, fazer as suas características e uma ilustração. É isso? Questão 2. Complete as lacunas a seguir de maneira que as afirmativas se tornem verdadeiras. Letra A. A música africana no Brasil era muito conhecida como batuque. Letra B. Batuque significa dança ao som de tambores. Letra C. Toda a diversidade rítmica afrodescendente passou a ser chamada de samba. Questão 3. Leia o texto abaixo, depois faça um comentário sobre outros ritmos africanos. Então, vocês iriam ler o texto aí abaixo, onde fala música e dança afro-brasileiras e depois vocês iriam fazer um comentário, sobre outros ritmos africanos. Então, também é uma resposta pessoal, certo? Quarta questão. Veja as imagens a seguir e escreva suas observações sobre as expressões de música e dança na África e no Brasil. Então, vocês iam fazer o quê? Observar as imagens e depois escrever observações sobre as expressões de música e dança na África e no Brasil. Também é resposta pessoal, certo? Questão 5. Procure no caça-palavras as palavras relacionadas ao que estudamos e depois crie frases com elas, certo? Então, quais são as palavras? Afrodescendente, tambores, batuque, samba, dança, africana. Aí depois vocês iriam fazer o quê? Criar frases com essas palavras. Então, as frases pessoais, cada um ia criar as suas frases, certo? Questão 6. Pesquise em livros ou na internet a letra de uma música de ninar que faça parte da herança africana. A seguir, copia no espaço abaixo, certo? Também é pessoal, ok? Então, quase todas as questões eram pessoais. Então, vamos para a página 99, onde tem religião africana, certo? Então, junto com a tia, acompanhe a leitura. Algumas religiões tipicamente brasileiras, como o candomblé e a umbanda, são marcadas profundamente pelas religiões dos escravos, que foram trazidos da África. A palavra candomblé, originária da palavra candomblé, da língua bantu, cujo significado é culto e oração. O maracatu, formado por nações e se dividindo em maracatu de baque virado e maracatu de baque solto. E o Xangô,
sofisticado sistema religioso vindo da Nigéria, na África, cujo nome homenageia o tão conhecido orixá Xangô. E é exatamente a religião vivida pelos africanos aqui no Brasil que envolve todos os demais aspectos da cultura. Gastronomia, devido à preparação de alimentos específicos para cada celebração. Dança, devido à ideia de que os gestos fazem parte e representam a reverência aos entes sagrados. E literatura, devido à manutenção de tradição oral na forma de conduzir as rezas e orações. Um grande número de africanos e seus descendentes buscaram recriar as suas religiões de origem, formando grupos para a prática religiosa dos rituais e para a transmissão das tradições. Esses grupos se autodenominaram nações. E os nomes adotados se referem a etnias, cujas culturas são predominantes entre eles. Tais recriações foram mais bem-sucedidas nos locais de maior concentração de escravos e seus descendentes, especialmente nas cidades portuárias que mantiveram atividades comerciais com os países da África até as primeiras décadas do século XX. No Brasil, foram especialmente as cidades de São Luís, do Recife, de Salvador e do Rio de Janeiro, certo? As práticas daqueles grupos religiosos passaram a se constituir em uma espécie de síntese dos elementos culturais, fossem de fé, fossem de costumes e rituais dos seus participantes, pelo fato de as populações de africanos e seus descendentes não serem homogêneas, ou seja, estavam constituídas pela convivência de pessoas provenientes de diferentes etnias, certo? Nas religiões africanas, os participantes cultuam os orixás. Existem vários deles e cada um representa uma força da natureza. Então, os orixás, né? Cada um deles representam uma força da natureza, certo? A maioria das religiões de matriz africana foi recriada no Brasil pela união de diversas etnias que foram obrigadas a conviverem juntas. A Umbanda foi criada a partir da mistura do catolicismo, dos orixás africanos e de crenças indígenas, certo? Então, observem aí no mapa, certo? Cada pontinho tem uma determinada cor que representa vários rituais aqui, né? Ó, candomblé, né? É uma religião deles. Tambor de mina, batuque, jaré, babassuê, umbanda, quimbanda, omolocô e xangô. Então, cada um desses, observe os estados, né,
Eles estão aqui representados no mapa. Como, por exemplo, o Amazonas tem Candomblé, tem Xangô, tem Omolocô, não, Tambor de Mina, que é o verde mais claro. E a outra que é Batuque. Então aí, cada região aqui no mapa tem os pontinhos que representam, né, em que estado eles estão, certo? Agora vamos para a atividade. Então, nós vimos um pouquinho sobre a religião africana, né? Então, aqui está um pouquinho sobre a religião africana, né? Então, um grande grupo, né, de africanos, um grande número de africanos que vieram para o Brasil, né, recriaram, né, as suas religiões de origem, né? Então, muitos africanos vieram ao Brasil, para o Brasil, né? Então eles começaram a recriar suas religiões como de origem, é isso? E passaram de diferentes etnias, mas eles tiveram que conviverem, né? Ter uma convivência e a partir dessa convivência foi surgindo, né, outras religiões e também recriando cada uma a sua religião, certo? Agora vamos para a atividade. Questão 1. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Candomblé, maracatu e Xangô. O candomblé, a gente vai colocar ao lado. É formado por nações e se divide em maracatu de baque virado e maracatu de baque solto. Qual é esse? Aí, marca aí com o número. Originou-se da palavra candomblé, da língua banto, cujo significado é culto e oração. É um sofisticado sistema religioso vindo da Nigéria, na África, cujo nome homenageia o tão conhecido orixá Xangô. Questão 2. Descreva a relação entre a religião africana e a oralidade. Vocês vão descrever aí a relação da religião africana e a oralidade. Questão 3. Pesquise e escreva informações sobre a mistura ou fusão existente na religião afro-brasileira. Aí vocês vão pesquisar. É pessoal a terceira, tá? Quarta, pesquise quais são os instrumentos musicais que fazem a música do maracatu de baque virado. A seguir, escreva-os no espaço abaixo. Então, vocês vão pesquisar os instrumentos musicais que fazem a música do maracatu de baque virado, certo? E escrever aqui no quadro. Questão 5. Observe a imagem do maracatu de baque solto. A seguir, pesquise em quais lugares do Brasil ele se destaca e escreva abaixo, certo? Então, vocês também vão pesquisar aqui sobre o maracatu de baque solto e escrever aqui abaixo onde ele se destaca, né? Aqui no Brasil, certo? E a questão 6, nas religiões africanas, o que representam os orixás? O que os orixás representam nas religiões africanas? Então, escreve aqui na questão 6. Ok, terminando, podem enviar foto. Qualquer dúvida, podem falar com a tia, certo? E
também pode dar outra olhadinha no texto para conseguir entender melhor, certo? Então, até segunda. Beijos e um bom fim de semana.